de Perfectibilidade na Pedagogia de Jean-Jacques Rousseau, por Ana Lúcia Koga. As primeiras palavras sobre a autora e a generalidade do tema. Pouco falarei sobre a importância da educação, tampouco me deterei provando que a educação hoje corrente é má. Observarei apenas que há infinitos tempos todos protestam contra a prática estabelecida, sem que ninguém se preocupe em propor outra melhor. A literatura e o saber de nosso século tendem muito mais a destruir do que edificar. Censura-se com um tom de mestre. Para propor, é preciso assumir uma outra postura com a qual a altivez filosófica se compraz menos. Apesar de tantos escritos que, segundo dizem, só têm por fim utilidade pública, a primeira de todas as utilidades, que é a de formar os homens, ainda está esquecida. Um olhar sobre o cenário atual do mundo nos faz questionar a respeito da formação humana. E pensar na formação do homem é refletir sobre a educação, é saber, é filosofar sobre a educação, é lançar um olhar histórico-social sobre a evolução humana. Nesse sentido, o homem não deveria estar no seu ponto de conforto. Conquistas no tempo, no espaço, no espírito e na matéria já não são mais dificuldades. Novos paradigmas são incorporados ao nosso saber e conhecer. A um passo do domínio da nossa máquina, ou seja, do domínio da nossa evolução, com a possibilidade da contribuição da robótica e da nanotecnologia na substituição de órgãos e partes do corpo humano, o homem está de parabéns pelo seu progresso e em busca da perfectibilidade humana. No transcorrer do progresso humano, países destituem cidadãos de seus direitos sociais, porque vivemos sob uma crise econômica e social no mundo inteiro, em meio a uma pandemia, Covid-19 2020, e em nome de um Estado mínimo, por meio de mudanças constitucionais e práticas na área da educação, da política social, econômica e moral. No atual cenário mundial, revelou-se uma crise profunda de cunho político, econômico e social, referente a um fundamentalismo cultural de ideias, identidades individuais e universais, ideologias, representações históricas provocadas pelas mudanças na educação. No Brasil, a perspectiva não é diferente, pois em meio a denúncias de corrupção e em nome da crise ética, dos poderes que surgem e divergem entre os poderes do Estado, impera na indiferença e no ataque com violência à voz do povo. A educação, por ser a principal fonte de produção do conhecimento, também é afetada por essa crise, teve como consequência a instabilidade e a interferência de origem interna e externa. Como interferência externa, há o assodamento de informações derivado da dinâmica inovadora em termos de avanço dos conhecimentos e dos parâmetros científicos, além das medidas de contenção da pandemia de 2020. Somada a essa crise externa, como interferência interna, temos a instabilidade decorrente de uma enorme descrença quanto à sua competência nos resultados das exigências, desejos e necessidades de seu público-alvo, discentes, docentes. Seguindo essa linha de pensamento, diante da problemática apresentada acima, ao pensar sobre a formação humana, propõe-se realizar a reflexão sobre a temática relativa à perfectibilidade na pedagogia de Jean-Jacques Rousseau, para além dos significados epistemológicos do conceito de perfectibilidade, pois o intuito foi o de identificar o que o autor concebe como capacidade humana de aperfeiçoar-se. Despontou, então, a busca pela concepção de perfectibilidade na teoria de Rousseau, como capacidade ou qualidade exclusiva dos homens enquanto faculdades de aperfeiçoamento pessoal, caso da perfectibilidade, e de depravação humana, caso da corrupção, as quais, para ele, são estranhas à natureza humana, porquanto são derivadas da passagem do ser humano para o seu processo de socialização. Partimos da necessidade de trazer à discussão esse autor que, para além de revelar-se como um clássico, pela influência de forma decisiva e radical na educação, com seu pensamento iluminista, recebeu também a denominação de pai da pedagogia contemporânea. Para isso, vasculhou-se as principais obras de Rousseau e em seus pressupostos, onde aparecem a concepção ambivalente e o paradoxo entre perfectibilidade e seus correlatos. Fizemos também uma atualização sobre a temática em uma busca em plataformas de pesquisas e sites online, Google Acadêmico, Cielo, bibliotecas universitárias, Amped, Amped Sul, etc., e em bibliotecas físicas, o FPEL, o CEPEL.
Utilizou-se como descritores perfectibilidade, corrupção, Jean-Jacques Rousseau, educação moral, formação humana. Em relação à pedagogia de Rousseau, privilegiamos muito Emílio, que consideramos uma obra tida e havida como referência, lida e discutida nos espaços acadêmicos por possibilitar a compreensão de problemas educacionais contemporâneos, em especial os de caráter ético-político-pedagógico, únicos da condição humana. Por tratar-se de uma dissertação em educação direcionada a pensar e a descrever a virtude humana maior, afirmamos que pode ser revistada nas áreas da educação, filosofia e ciências sociais e políticas. Como resultado dessa pesquisa, a concepção ambígua de especificidade de perfectibilidade ou corrupção é comumente trazida à tona e está presente em grupos de estudos, pesquisas e eventos, cuja abrangência reporta-se em diversas áreas, como na filosofia, no direito, nas ciências sociais, nas ciências políticas e na educação. Da mesma maneira, na maioria desses trabalhos, com raras exceções, há referências ao autor em questão. O interesse do presente estudo sobre o pensamento russoniano na educação surgiu a partir do processo de reflexão sobre suas ideias pedagógicas. Refletir a respeito da importância e da relevância dessa obra levou-nos a resgatar a epígrafe do início do texto. Ao encontrar-se em um período que se denominou como Época das Luzes, pela predominância do movimento de emancipação humana e pela liberdade do pensamento, em virtude da supremacia da racionalidade, Rousseau conduz uma crítica sobre a educação e desvela o papel ineficaz, tanto da filosofia quanto da educação, a respeito do esquecimento do principal objetivo, de ambos, a formação humana. Tal tensão remeteu-nos à reflexão sobre a memória histórica a respeito da similitude do problema na educação daquele período para com o que enfrentamos no nosso aqui e agora. No que se refere à abrangência geográfica do conhecimento, não podemos deixar de estar em consonância com Bárbara Freytag, que, a esse respeito, nos diz que enquanto a sociologia pergunta pelas consequências objetivas de uma ação no contexto social, a filosofia questiona os critérios ou princípios conscientes que orientam essa ação. A psicologia, por seu turno, procura desvendar as causas subjetivas, os impulsos, os motivos, que levaram o sujeito a agir consciente ou inconscientemente desta e não de outra forma. A perfectibilidade traz consigo a educação como uma condição para o desenvolvimento humano. Convergindo com essa linha de pensamento, a formação humana constitui-se sob a tensão da ação em que temos de um lado o educando e de outro, o educador em uma relação entre a arte de aprender e a arte de ensinar. A respeito da verdade ou esclarecimento sobre o tema da formação, Coré aponta-nos que o que se mostra e como se mostra está cada vez mais condicionado pelo ponto de vista e pelo horizonte histórico, pela situação hermenêutica em que nos encontramos. Nesse sentido, a compreensão do sentido e conhecimento de algo que se relacionam reciprocamente e se condicionam um ao outro, ou seja, a verdade da compreensão e a do conhecimento caminham juntas. Só podem distinguir-se relativamente, mas nunca se separam completamente. A seguir, um pouco sobre alguns aspectos que contribuíram para a abertura do horizonte da investigação e possibilitaram o sentido do processo de pesquisa. Psicóloga, mestre em educação, UFPEL, especialista em neuropsicologia, despontaram sentido para a formação humana e o seu desenvolvimento de construção e reconstrução dos processos psicológicos. Nos estágios e na prática profissional que vivenciei, o campo de atuação aconteceu também na área da educação. Nessa época, Jean-Jacques Rousseau já havia sido apresentado como um dos clássicos na área da pedagogia, no curso de pós-graduação do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as disciplinas do currículo da educação profissional de nível técnico. Nesse período, fui também agraciada pela experiência na docência, com alunos de nível médio na área de tecnologia e processamento de dados da Escola Técnica Federal de Pelotas, Cefet, hoje Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, IFSU. Quanto às noções na área da administração pública e política, além da experiência como técnica administrativa na Universidade Federal de Pelotas, fiz um curso de especialização em administração pública e gerência de cidades. Defendi um estudo empírico sobre o tema políticas públicas na gestão local e sua accountability nos municípios do Rio Grande do Sul. Meu interesse pela teoria de Rousseau
aflorou como aluna especial nas disciplinas do mestrado do PPGE, o FPEL, quando foram amalgamadas todas as informações e inquietações já pré-concebidas. Fouchet e Vunamburger comunicam-nos que a forma linguística e o conteúdo transmitido não podem separar-se dessa experiência hermenêutica do afloramento do que nos preocupa e inquieta em busca do compreender. Complementam ainda que o pensamento que se dedica à filosofia descobre nela um pensamento filosófico, portanto, descobre a si mesmo. Ligando com o tema da compreensão do texto, da leitura e interpretações que podemos oferecer a certos assuntos, no que se refere à temática da pesquisa, fez-se necessário discutir uma questão preliminar, presente na reflexão de todos os leitores, de todos os tempos, que é como dar credibilidade a um livro sobre educação escrito por um homem que abandonou, admitido por ele mesmo em suas confissões, os 5 filhos. Ao pretender uma leitura das ideias pedagógicas de Jean-Jacques Rousseau, considerou-se pertinente esclarecer essa problemática, que acompanha leitores de todos os tempos. Desse modo, concordou-se com a posição de Michel Lunet na introdução de Emílio. Pretender que o livro não tem nada para nos ensinar porque o autor não colocou em prática, seria, portanto, preciso inverter a cronologia, proibir a Rousseau e a si mesmo toda a oportunidade de um arrependimento sincero e permanecer surdo o apelo que, do fundo da noite, testemunha a possibilidade de se redimir e de se tirar do mal um bem. Não escrevo para desculpar meus erros, mas para impedir meus leitores de os imitar. Peter Gay mostra-nos que, na explicação genética, a abordagem biográfica possibilitará a intelecção das motivações de um autor e auxiliará a investigação da origem pessoal e social de suas doutrinas. Assim, permitirá explicar por que o autor escreve um certo livro e a razão pelas quais mantém certas crenças. Porém, o valor objetivo de suas doutrinas é independente da história pessoal de seu criador. Rousseau também externou suas ideias como legado e contribuição para a posterioridade, ao compreender que seu pensamento pudesse ser usufruído no futuro. A partir dessa perspectiva, permitiu-se considerar como um legado comum a qualquer época, por apresentar caráter atemporal e circunstancial. Nos textos autobiográficos e outros escritos, podemos encontrar vestígios sobre a intenção. Rousseau solicitou ao depositário de seu manuscrito: pedi-lhe somente que o entregasse a alguém mais moço do que ele, que pudesse sobreviver bastante, tanto a mim quanto a meus perseguidores, para poder ser publicado um dia sem medo de ofender alguém. O genebrino justifica seu procedimento ao afirmar: eu lhe pedira para que o manuscrito não fosse impresso nem conhecido antes do final do presente século. A dissertação de mestrado em educação, inserida na linha de pesquisa Filosofia e História da Educação, tencionou realizar uma leitura hermenêutica da pedagogia de Jean-Jacques Rousseau, com vistas a problematizar o modo como o autor concebe seu ideal de formação humana. O processo de pesquisa iniciou com estudo no campo da educação e da filosofia, e procurou ampliar-se a partir dos valores do conceito de perfectibilidade na formação humana. E no campo da educação, por ser uma possibilidade de uma prática sistematizada desses valores, compete então à filosofia da educação explicitá-los. A humanidade perde-se nos vícios da perfectibilidade, corrupção, no início do seu processo de socialização. Pode-se dizer que a responsabilidade da corrupção moral da humanidade está diretamente ligada à formação moral em seu ingresso na civilização, à vista de que Rousseau, no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, doravante denominado Segundo Discurso, pressupõe que a civilização como progresso de negação do dado natural representou uma degeneração da inocência original. Mas, como defensor da moralidade, o autor, em uma crítica à cultura, escreve a história da moral, relata um diagnóstico o qual justificou-se através do caráter ambíguo do conceito de perfectibilidade ou corrupção. Em outras palavras, no Segundo Discurso, Rousseau buscou compreender o homem como ele, e mostrando-nos a passagem do homem natural para o homem social como o marco da decadência humana. Em uma crítica à cultura, e principalmente descobrindo o conceito de perfectibilidade como força propulsora da corrupção do ser humano, Rousseau mostra-nos a degenerescência da humanidade por meio de um pensamento pessimista, que quase não nos permitiu antever um prognóstico de um pensamento otimista, como alternativa, coadunados à educação e à política, expressas posteriormente em suas 2 obras,
contrato social e Emílio, em um entrelaçamento entre eles para um processo de reconstrução. Para Dal Bosco, em um processo de desnaturação. Como podemos inferir, o pensamento russoniano de forma alguma é consensual. Desse modo, fez-se necessário adentrarmos em uma discussão a respeito dessa temática e a questão que orientou a discussão resumiu-se no que segue. Em que consiste a unidade do pensamento de Rousseau? Sob a hipótese de que as controvérsias e divergências desse tema repousam na conexão do pensamento entre o escrito do segundo discurso, do Emílio e do contrato social, mais especificamente entre o contrato social e o segundo discurso. Ao lançarmos mão das ideias de Cassiri, Kant, Starobinsky, Derraté, Salinas Fortes e Dal Bosco, partiu-se da hipótese de que tanto o pensamento russoniano como suas obras são passíveis de divergências nas interpretações que delas temos notícias. É importante ressaltar que esses comentadores defendem que há unidade no pensamento russoniano. Esta pesquisa partiu do que constatamos existir quando levamos em conta as obras estruturais como os discursos e as obras conjunturais como Emílio, por exemplo. Trata-se de uma construção do pensamento em que convergências e discrepâncias vão sendo aprimoradas à medida da evolução das reflexões do autor. Essa questão foi abordada no início do primeiro capítulo, pois, sem clarearmos a discussão, torna-se difícil o entendimento. Rousseau realiza um exercício de metafísica e inicia fazendo uma crítica à cultura no segundo discurso. Aponta-nos a alienação do homem civil. Ao defender a sua tese, em um processo de reconstituição da existência humana, descobre a passagem do homem natural para a civilidade. Cria uma espécie de memória histórica da genealogia humana. Mostra-nos uma reconstituição da origem da desigualdade entre os homens e o seu desenvolvimento e progresso. Evidencia como o homem encaminha-se à corrupção humana. Para essa discussão, a pergunta que orientou o sentido da busca recaiu sobre: em que constitui a crítica à cultura de Rousseau? Partiu-se da hipótese de que Rousseau, na defesa da sua teoria antropológica do segundo discurso, mostrou-nos como o homem no processo de civilização, perfectibilidade, corrompeu-se. Mas, ao apresentar a sua teoria sobre a gênese antropológica em uma dialética da razão, a partir do homem natural, contrapõe o homem social. Aqui, tensionou-se em um primeiro momento reconstituir o processo de socialização humana e no uso da contradição. Apontou-se a liberdade e a perfectibilidade como duas forças impulsionadoras que possibilitaram a ruptura com a ordem natural. Nesse sentido, em uma crítica à cultura e à sociedade, Rousseau traça uma perspectiva do que levou o ser humano à corrupção humana. E, para além dessa questão, problematiza-se a causa de seres humanos permanecerem nesse estado, mesmo sabendo estar em prejuízo próprio. Mas, segundo Rousseau, a mesma força que conduziu o ser humano à corrupção aponta e acena com a possibilidade de sua elevação em direção à perfectibilidade. Conforme Rousseau, pela velhice ou por outros acidentes, tudo que sua perfectibilidade lhe fizer adquirir volta a cair. Seria triste para nós vermos forçados a convir que seja essa faculdade, distintiva e quase ilimitada, a fonte de todos os males do homem, que seja ela que, com o tempo, o tira dessa condição original na qual passaria dias tranquilos e inocentes, que seja ela que, fazendo com que através dos séculos desabrochem suas luzes e erros, seus vícios e virtudes, o torna com o tempo o tirano de si mesmo e da natureza. Ao resgatarmos a passagem acima, no segundo discurso, notamos que se desvela a relevância do papel da perfectibilidade diante do progresso humano, em conjunto com os conceitos de autoconservação e de representação. Rousseau defende a hipótese de que o homem natural, isolado, conserva os sentimentos de amor de si, autoconservação, piedade, liberdade e perfectibilidade. Esses dois últimos em forma de potência no estado natural, pelo instinto de autoconservação, ou seja, por forças e circunstâncias da natureza, físicas, ativaram-se e impulsionaram a ruptura do homem natural em direção ao homem social. Nessa passagem, não só se amplia o papel do conceito de perfectibilidade, mas também são reveladas as suas especificidades, as quais tiveram uma participação fundamental no desenvolvimento e progresso da humanidade até os dias de hoje. No segundo capítulo, o processo investigativo partiu da discussão sobre o tema Conceito de perfectibilidade na pedagogia de Rousseau. Tensionou-se ampliar as ideias pedagógicas de Rousseau,
ao relacionar o conceito ambíguo de perfectibilidade com o seu projeto pedagógico, na obra Emílio. Para além de identificar o que o genebrino oferece em seu projeto educacional, o que se pretendeu foi explicitá-los. O que procuramos demonstrar em uma discussão foi a respeito de como Rousseau concebeu o projeto educativo, o qual apresenta-se dividido em 5 livros, concentrados em sua obra Emílio. Mas possibilitou-se fragmentar em 3 grandes estágios de educação, os quais são denominados a educação negativa ou pré-moral, a educação moral ou educação positiva e a educação política ou a ética. Nesse contexto, objetivou-se explicitar como as ideias pedagógicas de Rousseau podem direcionar-se à perfectibilidade humana ideal. A educação negativa ou pré-moral, nesse estágio, consiste a educação do Emílio desde o seu nascimento até os seus 12 anos, que será apenas a que corresponde aos cuidados das necessidades básicas da criança, das relações com as coisas, no desenvolvimento das sensações e no fortalecimento do corpo físico, pois a perfectibilidade encontra-se em repouso ou em estado de potência. A educação moral ou educação positiva é a fase que corresponde dos 12 aos 20 anos. Apesar de Rousseau objetivar o retardo máximo, inicia-se a atividade das forças da perfectibilidade e da liberdade, impulsionada pela necessidade, desejo e querer. Seriam necessários os cuidados e a preparação de Emílio para o enfrentamento do amor próprio perverso e dos vícios da perfectibilidade. Ou seja, o discípulo é introduzido ao processo de socialização. Formam-se laços. Conhece-se o nome da noiva de Emílio, Sofia. A respeito do papel da perfectibilidade, Rousseau mostra-nos que houve uma participação essencial desta diante da tensão entre o amor de si e amor próprio, no processo de corrupção humana. Entretanto, ao ampliar-se o papel da perfectibilidade, identificou-se o caráter ambíguo, universal, constante, indeterminado, e com isso apontou-se no horizonte a possibilidade da educabilidade do amor próprio pervertido, ou seja, as ações dos vícios da perfectibilidade. E por último, sobre a educação política, tensionou-se um aprofundamento do que seria a maioridade para Rousseau. Afirmamos que seria a inserção de seu aluno na sociedade. Portanto, caberia e seria previsto um período de viagens com o preceptor para aprender a atuar como membro político, legislador, preceptor. Nesse período, a escolha da profissão, o encontro com o seu par e o casamento com Sofia também ocorreriam. Para Rousseau, a corrupção diz respeito aos vícios e à incapacidade de o ser humano aperfeiçoar-se, ou seja, uma antítese da perfectibilidade. Consequentemente, seria a ação da perfectibilidade em direção à virtude e à justiça, derivada da elevação do amor próprio, resultado da tensão entre o amor de si e o amor próprio. Assim, a perfectibilidade aparece como uma possibilidade de formação humana ideal, em todas as dimensões, para formar um homem virtuoso com autonomia política, mas também com uma alternativa ao processo de desnaturação, com o entrelaçamento da educação e a política para se alcançar uma construção de sociedade ideal.